O treino que fez minha panturrilha crescer de verdade. Se existe um músculo que faz as pessoas culparem a genética, esse músculo é a panturrilha. E antes de continuar, eu preciso dizer uma coisa. Sim, a genética influencia muito o desenvolvimento dela. Algumas pessoas parecem nascer com panturrilhas grandes, enquanto outras treinam durante anos e têm dificuldade para ver resultado. Mas existe um detalhe importante que muita gente esquece. A genética influencia muito mais o ponto de partida do que o seu potencial final. Afinal, se genética fosse tudo, ninguém com panturrilhas ruins conseguiria desenvolvê-las. E nós vemos exemplos do contrário o tempo inteiro. O objetivo não é ter a panturrilha de outra pessoa. O objetivo é extrair o máximo da sua. Durante muito tempo, eu não entendia porque minha panturrilha simplesmente não respondia. Eu treinava, aumentava a carga, fazia séries, mas olhava no espelho e parecia que nada mudava. E quanto mais eu tentava, mais eu começava a acreditar que o problema era apenas genética. Foi então que eu comecei a estudar mais sobre esse músculo e entender como ele realmente funciona. Descobri por que a panturrilha costuma ser tão difícil de desenvolver, porque algumas pessoas precisam de muito mais estímulo do que outras, e quais características fazem ela responder melhor ao treinamento. Depois de juntar tudo isso, montei um protocolo simples para testar em mim mesmo, e foi justamente aí que comecei a perceber resultados de verdade. A primeira coisa que eu entendi foi a importância da amplitude. Muita gente coloca carga e faz um movimento extremamente curto, subindo e descendo poucos centímetros. Só que a panturrilha responde muito bem quando você utiliza toda a amplitude possível. Então eu comecei a descer o máximo que conseguia, sentir o alongamento e subir até a contração completa. Parece algo simples, mas isso mudou completamente a qualidade das minhas repetições. A segunda coisa foi a execução. Eu parei de simplesmente movimentar peso e comecei a controlar cada repetição. A subida passou a ser forte, a descida passou a ser controlada, e eu parei de usar impulso para terminar as séries. Porque no final das contas, não importa o peso que está na máquina, se quem está fazendo o trabalho é o embalo do corpo. Também comecei a prestar mais atenção na carga. Eu gosto de treinar panturrilha pesado, mas existe uma regra que nunca deixo de seguir. A técnica não pode quebrar. Se para aumentar o peso eu preciso perder amplitude, encurtar o movimento ou começar a quicar, então aquele aumento de carga não valeu a pena. Mas a maior mudança de todas foi a frequência. Eu percebi que estava tratando a panturrilha como um músculo secundário e esperando que ela me entregasse resultados de um músculo prioritário. Então passei a treiná-la dia sim e dia não, e sempre antes do treino principal. Afinal, se ela era um dos músculos que eu mais queria desenvolver, fazia muito mais sentido treiná-la quando eu ainda estava descansado e cheio de energia. O protocolo que comecei a utilizar era simples. 2 séries de aquecimento para preparar a articulação e o movimento, seguidas de 4 séries válidas, aumentando a carga gradualmente sempre que a execução continuasse boa. Normalmente eu trabalhava entre 12 e 20 repetições, buscando manter a amplitude máxima do começo ao fim da série. Outra coisa que comecei a fazer foi alongar a panturrilha entre as séries, por cerca de 15 a 20 segundos. Isso me ajudava a conquistar mais mobilidade, mais amplitude e uma execução cada vez melhor ao longo do tempo. No final das contas, a máquina utilizada era o que menos importava. Sentado, em pé ou no leg press, todas conseguiam cumprir a mesma função quando os princípios eram respeitados. O que realmente importava era a amplitude máxima, execução controlada, progressão de carga, frequência adequada e consistência durante meses. Porque essa talvez seja a maior verdade sobre a panturrilha. Ela raramente recompensa quem leva ela a sério por uma semana, mas costuma recompensar quem leva ela a sério por meses. Então, antes de colocar toda a culpa na genética, faça uma pergunta para si mesmo. Você realmente está tirando o máximo da panturrilha que tem ou está esperando resultados máximos de um esforço mínimo? E se você percebeu uma coisa durante esse vídeo, é que a panturrilha não cresce porque existe um exercício secreto ou uma técnica milagrosa. Ela cresce quando você aprende a aplicar os princípios corretos durante tempo suficiente. E a verdade é que isso vale para praticamente qualquer músculo do corpo. Seja para ganhar massa muscular, montar um treino eficiente ou aprender a se alimentar para crescer. Os resultados costumam vir quando você entende os fundamentos e aplica eles com consistência. Por isso, se você quer acelerar sua evolução e ter acesso a fichas de treino, guia alimentar, estratégias de hipertrofia e outros conteúdos que podem te ajudar nessa jornada, eu deixei mais informações no comentário fixado.
Desde já, um forte abraço, bons treinos e até o próximo vídeo.